Seja bem-vindo ao canal Passos de Misericórdia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 3 salmos mais poderosos contra o mal. Em toda a história da igreja, a oração dos salmos sempre foi usada como um escudo contra as forças das trevas, sendo rezada por santos, exorcistas e fiéis que buscavam proteção espiritual. A própria Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas Deus, em sua misericórdia, nos dará armas espirituais para resistirmos ao inimigo. E hoje, vamos conhecer 3 salmos que são verdadeiramente fortalezas espirituais. O primeiro salmo que destacamos foi o Salmo 91. Ele diz: Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Salmo 91, 1 ao 2. Aqui Deus nos ensina que aqueles que vivem na sua presença estão sob sua proteção. Mas essa promessa não é para qualquer um, é para aqueles que escolhem habitar sobre o Altíssimo. Isso significa ter uma vida de oração, obediência e confiança em Deus. O Catecismo da Igreja Católica, número 2725, nos ensina: a oração é uma relação viva dos filhos de Deus com seu Pai. É um combate contra nós mesmos e contra as armadilhas do tentador. Muitas vezes, as pessoas recitam o Salmo 91 esperando proteção automática, mas sem um compromisso real com Deus. No entanto, a verdadeira proteção vem quando escolhemos viver em sua presença. O Salmo 91, 3 nos diz: É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. O laço do caçador simboliza as armadilhas do demônio, como tentações, pecados e perseguições espirituais. A peste perniciosa pode ser interpretada como doenças físicas e espirituais que afetam nossa alma e o nosso corpo. Santo Antônio de Pádua recomendava o Salmo 91 contra ataques físicos e espirituais. Em um de seus sermões, ele disse: O inimigo arma laços para nos prender no pecado, mas o Senhor nos liberta quando confiamos nele. Muitos exorcistas relatam que esse versículo causa grande desconforto aos demônios, pois ele revela a autoridade de Deus sobre as ciladas do mal. Agora, o versículo 4 e 5, que diz: Ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, sua fidelidade te será um escudo de proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa ao meio-dia. Salmo 91, 4 ao 5. Deus é descrito como uma ave que protege seus filhotes sob as asas. Essa é uma imagem de segurança e amor paternal. Mas o Salmo também fala de terrores da noite e setas ao meio-dia, que podem representar ataques espirituais, medos, pesadelos e tentações. São João Bosco contou que em um sonho viu demônios lançando setas inflamadas contra os jovens, tentando levá-los ao pecado. Mas aqueles que rezavam e confiavam em Deus estavam protegidos por um escudo invisível, assim como descrito no Salmo 91. Se você sofre com medos noturnos, opressões espirituais ou ataques malignos, recite esses versículos com fé. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Basta que olhes com teus próprios olhos, verás como são castigados os ímpios. Salmo 91, 7 ao 8. Esses versículos mostram que quem está sob a proteção de Deus não precisa temer o mal, pois ele tem o poder de destruir as forças malignas. Padre Gabriele Amorth, um dos maiores exorcistas da igreja, contou que durante um exorcismo, um demônio gritou furiosamente quando o Salmo 91 foi rezado. Ele disse: Parem de rezar isso. Esse salmo nos destrói, nos lembra da derrota. O inimigo sabe que Deus sempre vence a batalha e tenta nos afastar dessa verdade. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Salmo 91, 14 ao 16. Esses versículos são a chave para ativar a proteção de Deus. Deus nos promete
livramento e proteção se estivermos unidos a Ele, respostas às orações quando invocarmos, e salvações e vidas eternas para aqueles que confiam nele. O Catecismo da Igreja Católica, número 2744, nos diz: a oração é uma necessidade vital. Aquele que reza se salva, aquele que não reza se condena. Se queremos a proteção prometida do Salmo 91, precisamos viver em comunhão com Deus e invocá-lo com fé. O segundo salmo é o Salmo 23. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e um verdadeiro escudo contra o medo, a opressão e as forças malignas. Ele nos ensina sobre a confiança em Deus, a proteção divina e a vitória sobre os inimigos espirituais. O Salmo 23, versículo 1 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A imagem de Deus como pastor é extremamente significativa. No tempo de Davi, um pastor cuidava, protegia e alimentava suas ovelhas. Aqui, a Bíblia nos ensina que se estamos sob os cuidados do Senhor, nunca estaremos desamparados. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, no número 153, a fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem precisa do auxílio interior. O Catecismo da Igreja Católica, número 153, nos diz: a fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem precisa do auxílio interior do Espírito Santo. O diabo trabalha para nos fazer duvidar da providência divina, mas o Salmo 23 nos ensina que, se confiarmos no Senhor, nada nos faltará. Em verdes prados me faz repousar, conduz-me junto às águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Este versículo representa o descanso e a paz que encontramos em Deus, mesmo em meio às tribulações. O inimigo quer nos deixar ansiosos, estressados e sobrecarregados, mas Deus nos conduz a um lugar de tranquilidade e segurança. A leitura do Salmo 23, no versículo 2, nos faz lembrar do testemunho de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Santa Teresinha confiava inteiramente em Deus e dizia: o abandono total em Deus é o segredo da paz. Mesmo diante de doenças e tribulações, ela descansava na confiança de que Deus estava no controle. Se você está enfrentando momentos difíceis, recite esse versículo pedindo a Deus que te conduza às águas tranquilas da sua paz. O versículo 3 do Salmo 23 nos diz: restaura-me o vigor, conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. A palavra restaurar significa renovar as forças espirituais. Deus não apenas nos dá descanso, mas também nos fortalece para continuar a batalha. O Catecismo da Igreja Católica, número 618, nos diz: Cristo dá força para levar nossas cruzes e segui-lo. Cristo dá força para levar nossa cruz e segui-lo. O demônio tenta nos desviar para caminhos de pecado, mas Deus nos conduz à justiça para que possamos permanecer firmes na fé. São João Paulo II nos diz: se Deus nos chama para um caminho difícil, Ele mesmo nos sustentará ao longo dele. Se você sente que não tem forças, peça ao Senhor para restaurar sua alma. O versículo 3 do Salmo 23 nos diz: restaura-me o vigor, conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. A palavra restaurar significa renovar as forças espirituais. Deus não apenas nos dá descanso, mas também nos fortalece para continuar a batalha. O Catecismo da Igreja Católica, número 618, nos diz: Cristo dá força para levar nossas cruzes e segui-lo. Cristo dá força para levar nossa cruz e segui-lo. O demônio tenta nos desviar para caminhos de pecado, mas Deus nos conduz à justiça para que possamos permanecer firmes na fé. São João Paulo II nos diz: se Deus nos chama para um caminho difícil, Ele mesmo nos sustentará ao longo dele. Se você sente que não tem forças, peça ao Senhor para restaurar sua alma. O versículo 4 do Salmo 23 nos diz: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, pois estás comigo. Teu bordão e teu cajado me dão segurança. Este é um dos versículos mais poderosos contra o medo e o mal. O vale da sombra da morte representa momentos de escuridão, de tribulações e ataques malignos. O medo é uma arma do demônio. O medo paralisa,
nos impede de confiar em Deus e nos enfraquece espiritualmente. Mas este salmo nos ensina que mesmo em meio às trevas, Deus está conosco. São Padre Pio enfrentava ataques diretos do demônio e dizia: "O medo é inútil. O único medo que devemos ter é de ofender a Deus." Se você sente medo, repita este versículo com fé e lembre-se: o Senhor está com você. Felicidade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Salmo 23, versículo 6. Este versículo finaliza o salmo com a maior promessa de todas, a vida eterna com Deus. O Catecismo da Igreja Católica, número 1023, nos diz: a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas promete que seu amor e misericórdia nos acompanharão até a eternidade. Jesus revelou a Santa Faustina: a alma que confiar na minha misericórdia não perecerá. Se você está desanimado, recite esse versículo lembrando-se de que Deus já preparou um lugar para você no céu. O terceiro salmo é o Salmo 35. Este salmo é uma oração de batalha espiritual, clamando a Deus por proteção contra os inimigos visíveis e invisíveis. Ele nos ensina a confiar na justiça divina e nos lembra de que o Senhor é nosso defensor diante das forças malignas. O Salmo 35, versículo 1 nos diz: Senhor, combate os que me atacam, ataca os que me combatem. Davi, o autor deste salmo, estava cercado por inimigos traiçoeiros que desejavam destruí-lo. Ele recorre a Deus como seu verdadeiro guerreiro e defensor. O Catecismo da Igreja Católica, número 2853, nos diz: Cristo venceu Satanás através da cruz, e essa vitória nos é comunicada pelo Espírito Santo. Se você está sofrendo perseguições, injustiças ou ataques espirituais, faça este versículo em oração diária, pedindo que Deus lute por você. Toma teu escudo e tua armadura, levanta-te em minha defesa, empunha a lança e o machado contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou tua salvação. Salmo 35, versículos 2 e 3. Aqui, Deus é descrito como um guerreiro divino, vestido com armadura e pronto para defender seu povo. Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 12, nos diz: Revesti-vos com a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. O inimigo espiritual tenta nos derrubar com medos, tentações e provocações, mas Deus é nosso escudo e salvação. Antes de dormir, recite esse versículo pedindo a Deus que seja sua proteção contra todo o mal. Sejam envergonhados e humilhados os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam confundidos os que tramam minha perdição. Salmo 35, versículo 4. Davi pede que Deus frustre os planos dos inimigos. Esse versículo é um clamor por justiça divina. Jesus disse a Santa Faustina: minha justiça será terrível para os que recusarem minha misericórdia. Diário 1728. Muitas vezes, os maus parecem prosperar, mas Deus jamais abandona aqueles que confiam nele. Se alguém está te perseguindo injustamente, recite esse versículo e entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Sem motivo, armaram para mim uma armadilha, cavaram um buraco para me pegar, que a ruína os atinja de surpresa. Salmo, capítulo 35, versículos 7 a 8. Aqui, o Salmo nos ensina que os planos dos perversos se voltarão contra eles mesmos. São Bento e a medalha exorcística nos mostra que o demônio, São Bento usava esta oração para destruir as armadilhas do demônio. Vá de retro, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Se sentir que está sob ataque espiritual, reze o Salmo 35 com a medalha de São Bento em mãos. Então minha alma exultará no Senhor e se alegrará por sua salvação. Salmo 35, versículo 9. Mesmo em meio à batalha, Davi já proclamava a vitória, pois ele confia no poder de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, número 618, nos diz: a cruz é o sinal da vitória definitiva de Cristo sobre o mal.
Sempre que sentir medo, declare com fé: o Senhor é minha vitória. Sejam cobertos de vergonha os que se alegram com meu sofrimento, mas exultem e se alegrem os que desejam minha justiça. Salmo 35, versículo 26 ao 27. Deus exalta os justos e derruba os ímpios. Nenhuma injustiça ficará impune. Santa Teresa de Ávila nos disse: nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Se você por acaso está passando por uma injustiça, peça a Deus que faça a justiça por você e confie.